Graça e paz. Nesse vídeo eu quero compartilhar 2 textos da Palavra de Deus, um do Velho e um do Novo Testamento, textos correlatos, a profecia e o seu cumprimento. E a profecia está em Isaías 61 e parte dela nos interessa. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. E vai por aí afora. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, mas me interessa esse caput, esse começo. Essa é a profecia. O cumprimento da profecia, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração das vistas aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, a profecia de Isaías 61 é a profecia do ministério do Messias. É a profecia daquele que receberia o Espírito Santo e recebeu no batismo, e a partir daí começaria um ministério aonde não só pregaria boas novas, não só curaria os enfermos e os quebrantados, mas também libertaria cativos e oprimidos do diabo. O texto do Novo Testamento, Lucas 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, foi num sábado ensinar na sinagoga segundo o seu costume. Vale a pena fazer uma nota. Jesus congregava. Jesus tinha hábito de frequentar a sinagoga, segundo o seu costume. E ninguém daria o livro para ele ler do profeta Isaías e falar sobre aquilo ali, se ele não fosse alguém que frequentasse e fosse reconhecido como mestre. Então ele era um mestre habitual na frequência da sinagoga e naquele dia lhe dão o livro do profeta Isaías e ele abre o lugar da profecia. E quando ele lê, ele diz a mesma coisa que estava na profecia e que vinha sendo lido pelos judeus nas sinagogas há 700 anos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Fechou o livro, olhou para todos e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que significou? Ele está dizendo: eu sou aquele de quem Isaías falou. Eu sou o Messias, eu sou aquele que vem para fazer tudo isso. Libertar cativos e oprimidos. E é disso que eu quero falar. Cativeiro e opressão. Jesus vem para libertar cativos e oprimidos do diabo. E significa também, é uma conjunção da língua portuguesa, uma conjunção aditiva. Libertar cativos e também oprimidos do diabo. E há uma dificuldade muito grande de compreendermos o que é cativeiro e o que é opressão. Muitos vinham até Jesus possessos de espíritos malignos. A Bíblia está cheia, o Novo Testamento está cheio de situações em que o homem entra possesso e entra gritando e não é ele que está falando, é o demônio que está usando a garganta dele. Que temos nós contigo, Jesus, vieste para perder-nos ou vieste atormentar-nos antes do tempo? E essa situação é uma situação de cativeiro, é visível para todo mundo.
O cativeiro é visível porque o demônio está dentro, o demônio grita, o demônio se manifesta, estribucha, derruba a pessoa no chão. É o cativeiro. Eu costumo dizer que o cativeiro é uma situação como se o corpo fosse a embalagem, o invólucro, e o que está dentro na condução, o motorista, na verdade é o diabo, é Satanás que está conduzindo os acontecimentos. Porque quando aquele homem entra, não tardou, entrou na sinagoga, homem possesso de espírito imundo, não era o homem que estava falando e nem o homem que estava andando pela sua vontade. Ele estava fazendo aquilo que o ser que estava dentro dele, ocupando o corpo dele, estava querendo fazer. A história do endemoniado gadareno, uma legião de demônios, muitos demônios. Aqueles inúmeros demônios estavam dentro de um homem. Aquele homem era como se fosse um ônibus de demônio, fosse um trem cheio de demônios. Os demônios tinham vida própria dentro daquele homem, e aquele homem fazia o que ele queria. Então eu costumo dizer nas minhas aulas, nos meus cursos, que é como um carro e um motorista. O carro parado não se desloca para a direita, para a esquerda. É preciso que entre um motorista, ligue a chave, coloque na ignição, ligue, acelere, coloque a marcha e vai para onde ele quer. O demônio conduz o homem para onde ele quer. Esse é o cativeiro. É uma prisão espiritual. É um cativeiro, ele está preso, ele está dentro do homem e o homem faz exatamente tudo e absolutamente tudo que ele quer. E ele entra no homem, ele sai do homem, ele entra no homem, ele sai do homem na hora que ele quer, porque tem uma porta aberta para entrar. E nas aulas eu brinco, eu costumo fazer uma pergunta se os alunos acreditam em lobisomem, e alguns ficam assustados com essa pergunta, um ou outro levanta a mão assim timidamente. Eu fico esperando que a classe toda digira a pergunta que é feita. Você acredita em lobisomem? Alguém acredita em lobisomem? E daqui a pouco tem meia dúzia de mãos levantadas. E aí eu faço uma pergunta: o que é que o seu avô, aquele homem simples que morava na roça, que nunca viu uma televisão, que não tem muito entendimento das coisas, o que o seu avô diria se ele fosse cortar lenha no meio do mato e de repente se deparasse com o endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios, 2.000 demônios dentro dele. E aquele homem não tomava banho, aquele homem não escovava dentes, aquele homem não cortava unhas, aquele homem não penteava cabelo, aliás, não cortava cabelo. Aquele homem tinha uma aparência de bicho, todo sujo, todo rasgado, todo cortado, andava entre os sepulcros, se cortando todo, grilhões de ferro não podiam prendê-lo, então machucava-lhe todo. Aquele homem certamente não falava, porque se um demônio entra urrando e gritando, imagine 2.000 demônios, a confusão que seria a fala daquele homem. Aquele homem certamente urrava. O que o seu avô diria que viu? Quem o seu avô contaria que viu? Um lobisomem, com toda certeza. Com toda certeza, porque não havia aparência humana mais. Naquele homem ele parecia um bicho. Os demônios que estavam dentro dele transformaram o corpo dele em uma casa para habitar e destruíram aquela casa como puderam. Então, o cativeiro pode ser em graus diferenciados. Pode haver um cativeiro com 1 demônio, com 2 demônios, com 10 demônios, com milhares de demônios. Certa feita, eu fui fazer uma libertação e a mulher tinha 25 demônios. Na hora de orar com ela, cai no chão, os demônios jogam ela no chão, ela ronca e fuça igual um porco. Não tinha nada de aparência humana naquela hora, parecia um bicho roncando e fuçando. Então o cativeiro é dentro da pessoa, é uma prisão onde os sentidos estão nas mãos do inimigo, a capacidade de se locomover está na mão do inimigo. E o nível de cativeiro, ele varia de acordo com o comprometimento com as trevas. Quanto mais portas foram abertas, mais demônios podem entrar e o estrago que fazem pode ser maior. Existem níveis
que são meramente superficiais. Parece que tive uma vertigem, eu passei mal, me senti mal, perdi um pouquinho o raciocínio. Por alguns momentos esteve com a sua mente nas mãos do inimigo. Acha que teve uma vertigem. Pode ser horas, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Anos. O endemoniado gadareno estava há anos possesso. Nabucodonosor ficou como um bicho anos. Então, o cativeiro é uma situação onde o inimigo entra no homem e tem o controle total. Come pela boca do homem, faz sexo pela boca do homem. Interessante que os espíritos não fazem sexo, os espíritos não se casam, não estão em casamento, mas demônios fazem as pessoas fazerem isso pensando que são eles que estão fazendo. Vai comer na encruzilhada. Não é o demônio que come, é o próprio homem, coitado, com o demônio dentro dele, que vai e faz isso. E a opressão? O que é a opressão? A opressão não é dentro, é fora. Imagine um homem em cima de um cavalo. O cavalo está todo encilhado, freio, arreio, tudo, até espora tem no pé do homem. E o cavalo faz o que o homem quer. Vai ao lado direito ou vai ao lado esquerdo, vai para onde quiser aquele cavaleiro. O homem monta no cavalo e tem o controle do cavalo. Eu imagino um homem com marionetes nas mãos, brincando de marionetes. Não está dentro, está fora. Mas tem o controle, tem o comando, ordena, e aquele cavalo obedece, ordena, e a pessoa obedece. Ela nem ouve a voz, ela não sabe que tem uma voz ordenando, mas tem. Tem um comando. Na opressão é muito comum ordenar para prostituição, ordenar para os vídeos de pornografia, ordenar para a violência doméstica, ordenar para o furto. É uma força que vem, eles dizem, é uma força que eu não posso resistir, é mais forte do que eu posso resistir. Tivemos centros de recuperação de dependentes químicos, cuidamos de rapazes. Um dia um dos meninos estava limpo. Fazia 2 anos que ele estava limpo. Não tinha mais intoxicação, seu sangue estava limpo. Não tinha mais convívio com as pessoas que possibilitariam fácil acesso às drogas. Mas um belo dia ele escuta vozes. E essas vozes dizem, vai, volta para o que você fazia. E ele volta. É aquele homem que espanca a sua esposa e ele se arrepende, ele está lúcido, ele não está endemoniado, ele está lúcido. Dono do seu pensamento. Espanca a esposa, ele arrebenta a casa. Depois que passa, ele se arrepende, verdadeiramente se arrepende, chora, se ajoelha, faz uma promessa de não fazer de novo e ela perdoa e prolonga essa relação doentia, essa relação tóxica de violência doméstica. Daqui a pouco ele vai e faz de novo e ele está debaixo de uma opressão maligna terrível. A promiscuidade. Pastor, eu não sei porquê, quando eu vejo, eu já estou na cama com um homem, eu não tenho nem prazer, pastor, é um negócio tão diabólico, porque eu tenho um espírito de sedução e eu quero seduzir, e aí eu consigo seduzir, eu consigo ir para a cama com ele, e eu não tenho prazer, não tenho nada, quando termina eu tenho nojo, pastor, eu não entendo isso. É uma opressão maligna, é o demônio em cima, dizendo faça. Eu me lembro que alguns anos atrás aconteceu um crime que foi do conhecimento nacional, maníaco do parque lá em São Paulo, era um motoboy, aquele menino relacionava-se com as meninas e depois levava-as para um parque e ali ele as matava, um serial killer. E no depoimento dele, ele deixa muito claro que ele estava lúcido, consciente, dono dos seus pensamentos. Mas também ele deixa muito claro que havia uma voz mais forte do que ele que dizia mata.
uma voz que o dominava, uma voz que o subjugava, a palavra é essa. Na opressão, o demônio não está dentro, mas está subjugando a pessoa. E ela faz o que ele quer. E aí sabe o que acontece? Tantas vezes ela faz o que ele quer. Tantas vezes ela repete aquilo que ele quer. Até que a porta se abre por inteiro, porque ele está à porta para entrar. E um dia ele consegue entrar dentro do corpo da pessoa. Aí vira uma possessão. Mas a boa notícia é, a profecia diz que ele veio para libertar cativos e oprimidos. E ele mesmo, quando ele se apresenta naquela sinagoga, indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado, está na sinagoga segundo o seu costume, ele mesmo diz, hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Ou seja, em Jesus, a profecia de libertar cativos e oprimidos se cumpre. Ele veio para libertar cativos e oprimidos também. Ele veio para dar salvação para o homem, ele veio para transformar o pranto em alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele veio para dar boas novas para o homem, mas veio também para libertar cativos e oprimidos. Muitas pessoas cativas e oprimidas não conseguem nem ouvir as boas novas. Muitas pessoas presas no mundo espiritual não conseguem discernir a voz de Deus, que diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não conseguem, é preciso lutar por eles, guerrear por eles. Ordenar que o demônio saia, dar o comando, retira-te. É preciso fazer isto tanto para o cativeiro quanto para a opressão. E aí eu quero dizer para você que está me escutando que só com Jesus é possível libertar cativos e oprimidos. Só com Jesus nós podemos vencer o inferno. Só com aquele que foi ao inferno, arrancou as chaves da morte do inferno. Só com ele que nós podemos entrar e libertar cativos e oprimidos. Não é com sessão espírita, não é com um banho de coisa nenhuma, não é com oferenda de nada. Eu vou tirar o seu encosto, vem aqui que eu vou fazer. Você não tira nada, você só põe mais. É só com Jesus. Só com Jesus. O homem pode ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se você sofre de cativeiro ou sofre de opressão, você que está me ouvindo, não importa o nível de cativeiro que você vive, nem o nível de opressão, Jesus pode tirar você desse lugar. Jesus pode arrancar você desse lugar. Ninguém acreditava que aquele gadareno poderia ter uma vida normal. Ninguém acreditava que aquele homem que era possuído por 2.000 demônios poderia ter uma vida normal. Mas ele teve. Sabe por quê? Porque Jesus se importou com ele. Jesus o libertou. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não nasceu para ser cativo do diabo. Também não nasceu para ser oprimido do diabo. Você que vive enganado a respeito desse assunto, acha que está fazendo alguma coisa boa, deixando demônios entrar no seu corpo? Eu quero dizer para você que Deus nunca vai te chamar de meu cavalo, mas vai te chamar de meu filho, minha filha. Deus nunca vai pedir sacrifício de sangue na encruzilhada, porque Ele derramou o sangue do filho dele para comprar você de Satanás. Deus nunca vai te pedir velas, porque Ele é a luz. Ele é a luz. Então sai do lugar da mentira e vem para Jesus. Vem para Jesus.
É só você dizer uma palavra: Jesus, eu te quero. Eu entrego a minha vida, eu recebo o sacrifício. Eu quero que você entre na minha vida e me liberte. É só você confiar, entregar a sua vida nas mãos dele e confiar. Ele nunca vai lançar fora aquele que o busca. Nunca, nunca. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.